Escuta essa história aqui. Eu me casei com 9 anos de idade, contra minha vontade. Sim, é isso mesmo. E eu era só uma menina. Eu morava em uma casa na roça, onde meu pai era caseiro e a minha mãe a faxineira. Até os meus 8 anos, eu mesmo com tantas dificuldades, eu era uma criança feliz. Brincava com os animais da fazenda, corria, nadava no riozinho que tinha lá perto. Eu não tinha amigos porque não tinha nenhuma casa próxima. Na escola eu sofria muito bullying, justamente por ser pobre. E não conseguia andar como as meninas, da minha idade. Até mesmo ter os mesmos materiais escolares que elas tinham. Mas como eu disse, eu era feliz. Mas meus pais não. Era nítida a tristeza e o cansaço no rosto deles. Minha mãe era cheia de ferida no corpo, porque ela tinha alergias, picadas de inseto que sempre tinham por conta de morarmos no meio do mato, E essas picadas, elas viravam feridas feias, porque nunca sobrava dinheiro para ela cuidar dela mesma. Mesmo porque eles não viam dinheiro, Eles viviam de favor, cuidavam do sítio e tinha comida e moradia. Até que aos meus 9 anos, e eu nem tinha corpo nessa época, viu? O dono da fazenda, que era um senhor, assim, não muito velho, devia ter uns 50 anos. Era viúvo. E ele fez uma proposta pros meus pais. Eu lembro que no dia, ainda sem entender, porque eu nem tinha ouvido a conversa, o meu pai brigou muito com ele. Esse senhor saiu de casa batendo a porta e dizendo, bom, pensem bem. Se quiserem mudar de vida, ela vai ter uma vida boa e vocês também. Podem ficar tranquilo que eu não vou fazer nada com ela. Eu só quero cuidar dela. Quando passou uns 3 dias depois dessa discussão, a minha mãe e meu pai me chamaram para conversar. E disseram que eu ia morar com o dono da fazenda por um tempo. E eu falei para eles ali que eu não queria, comecei a chorar. Foi quando a minha mãe disse que só assim nós mudaríamos de vida. Que ela teria condição de se cuidar e eu teria tudo o que sempre desejei. Roupas, brinquedo, material escolar. E mesmo contra a minha vontade, ele me levou e meus pais não fizeram nada. Na primeira semana até que foi tudo bem. A casa era enorme. Ele me tratava como uma filha, me levou no salão, comprou roupas lindas, brinquedos. E eu fui toda pomposa para a escola e eu tava muito feliz. Eu fui visitar meus pais e minha mãe tinha começado a tratar as feridas. E eles pareciam muito felizes também. Então ali eu pensei, vou continuar sendo filha desse homem, para os meus pais continuarem felizes assim. Só que na segunda semana ele já veio perguntando se eu estava gostando de ganhar as coisas e eu disse que sim. Foi quando ele falou, seus pais falaram que você é minha, E eu respondi, não sou nada, mas agora eu tô aqui como sua filha. Cara, esse homem, ele caiu na risada. E ele disse que não, que eu era sua mulher, teria que recompensar por tudo que ele estava fazendo por mim, pela minha família. Ali, naquela hora, eu comecei a gritar com ele, sabe? Briguei com ele, falei que eu não faria nada, que ele não precisava me dar mais nada. Mas mesmo comigo chorando, esperneando, ele... Depois disso, eu entrei no chuveiro e eu me esfregava assim, quase que até machucar. Eu chorava muito. E eu falei que eu queria ver meus pais e ele disse que não era o momento. No dia seguinte, ele já não me levou mais na escola. Naquela época não é como é hoje. Se o aluno simplesmente não fosse mais, ninguém sentia falta. Nem vinha esse negócio de conselho tutelar, saber o que estava acontecendo, nada disso. Foram 2 semanas, depois disso, trancada naquela casa, com ele, fazendo tudo dia e noite. Até que depois disso ele falou que iria me levar para ver os meus pais. E eu tava pronta para pedir para eles me pegarem de volta. Só que quando eu cheguei, a minha mãe, assim que parecia tão bem, ao mesmo tempo tava bem abatida. E aí ela já veio me abraçando e chorando, me agradecendo por eu aceitar ser filha daquele homem. E quando ela disse que meu pai estava com câncer. Graças àquele homem, ele estava tendo um tratamento digno. Naquele momento ali eu desisti de falar tudo para ela. Aceitei que a minha sina era ficar com aquele homem. Se eu quisesse os meus pais bem, eu passei a aceitar tudo o que ele fazia, mesmo chorando sozinha depois. Ele dispensou a empregada, Acho que para ela não ver o que ele fazia comigo. E eu tive que passar a cuidar de tudo na casa. O meu pai, ele lutou contra o câncer por quase 3 anos. E ele conseguiu vencer a batalha. E eles estavam bem. Eu já tinha aceitado a minha vida. Depois desse tratamento do meu pai, eu já saía de casa. Mas eu não pensava em fugir, Porque eu sabia que isso afetaria os meus pais. Eles estavam tão bem. Após 5 anos, eles ganharam uma casinha desse senhor. E quando eu estava com 17 anos, eu nunca mais tinha frequentado a escola. Os meus pais, eles pensavam que eu tinha me apaixonado por aquele senhor. E viviam falando que quando eu fosse maior, eu deveria me casar com ele. Eles achavam até que eu era virgem ainda. Mas como eu disse, eles estavam tão bem. Só que nessa idade, o meu pai descobriu um novo câncer. Só que dessa vez já estava em estágio avançado. E nem todo o dinheiro daquele homem serviu para curá-lo. Após 7 meses, que ele descobriu esse câncer, o meu pai faleceu. E a minha mãe ficou péssima. Ela entrou assim num estado de depressão profunda.
Quando ele faleceu, esse senhor autorizou, né, que eu ficasse com a minha mãe. E eu fiquei com ela um mês na casa dela. Mas, de fato, ela não estava bem. Quando eu saí de lá, ela parecia estar melhor. Mas a pior coisa que eu fiz foi sair de lá. Minha mãe não aceitou a dor da perda do meu pai. E se 3 dias depois que eu voltei para casa do meu abusador. Nós encontramos ali o corpo dela quase uma semana depois, quando eu fui visitar ela. Eu sofri tanto, chorei e não deixei aquele homem encostar em mim naquele dia. Nem no dia seguinte e nem nos outros 3 dias depois. Até que ele tentou me pegar forçada. Mas eu tinha acabado de completar a maioridade. Eu não deixei. Eu estava decidida que ele nunca mais encostaria em mim. Afinal, eu não tinha mais nada a perder. Os meus pais não estavam mais ali. Esse mesmo dia eu saí da casa dele e fui para a casa dos meus pais, que graças a Deus aquele homem, quando deu a casa, ele passou pro nome do meu pai. Então ele não tinha como me tirar de lá. Afinal, a casa era minha, só tinha eu de filha. Quando ele viu que eu não voltaria mais, né, para ficar com ele, ele falou: fica aí, volta para sua mundice. Eu quero ver como você vai se manter, já que você não tem estudo e nem dinheiro. E não voltou mais. Sim. Eu tinha uma casa, mas como ele disse, eu não tinha dinheiro. Nem para pagar energia, água, eu não tinha dinheiro nem para comida. Eu comecei a ir até a cidade para procurar um serviço, mas eu não tinha nem estudo e nem experiência. Eu fiquei por uns 4 meses dependendo de ajuda de pessoas da região. Até assim que uma senhora, né, meu anjo, se sensibilizou com a minha situação e resolveu me ajudar. Ela me chamou para limpar a casa dela e isso eu sabia fazer bem. Ela era professora aposentada e ela me dava aula, né, quando eu terminava a faxina. E graças àquela senhora, eu consegui me reerguer. Após 1 ano, e com o apoio dessa senhora, eu voltei a estudar. Terminei meus estudos e hoje, eu com 49 anos, sou formada em letras e dou aula para o ensino fundamental. Eu não me casei, não tive filhos, vivo sozinha. Eu até me relacionei com uma pessoa quando eu estava ali na base dos meus 24 anos. Mas ele me manipulava, me maltratava, chegou até a me bater. Depois disso, eu decidi que a minha melhor companhia seria eu mesma e me fechei pro amor. Eu não me vejo ficando com ninguém, mas se um dia isso acontecer, será pela vontade de Deus. Eu tô feliz, eu sinto falta dos meus pais. Eu nunca julguei eles. Eles nunca souberam o que eu passei. Eles só queriam o meu bem e eu o bem deles. Eu sei que hoje eles me olham lá em cima com orgulho, porque hoje eu posso dizer que eu tô feliz. E é isso. Ai, gente, eu tô até emocionada com essa história, meu Deus do céu. Que história, gente, chocante. Como que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com uma criança, né? Meu Deus do céu, nem consigo imaginar a dor dela, os pais dela que não sabiam de nada. Mas isso acontece, infelizmente, né? E como é que é a sua opinião, o que você achou do vídeo? Me segue aqui para mais vídeos, segue ela também lá no app vizinho. E até o próximo vídeo. Tchau!